nós nos propusemos a falar hoje sobre a reencarnação como um instrumento de evolução. Instrumento é ferramenta, ele é o meio. E evolução é transformação, é progresso. Martins Peralva diz que escutou de um instrutor espiritual o seguinte, que a reencarnação, conhecida de vários povos e várias civilizações, não conseguira, até a vinda de Jesus, tornar o homem mais fraterno, tornar o homem mais irmão, como consequência, tornar o homem feliz. Se nós pensarmos bem, só saber da reencarnação, sem avaliar o porquê de ela existir, qual é o seu objetivo, quais as suas consequências. Se nós não formos avaliar qual é o meu papel, se ela não responde a isso, qual é o meu papel? O que devo fazer como um ser reencarnado que sou? Que caminho eu devo seguir? Se nós não pudermos ter a resposta para a pergunta, estou reencarnado, e daí? Tudo isso de muito pouca valia. Diz Martins Peralva ainda que com Jesus ela recebeu um banho de luz e de misericórdia. Ou seja, ela passou a clarear as perguntas com respostas. Diz ele ainda, ao necessário vos é nascer de novo, do diálogo com Nicodemos, juntou Jesus, amai-vos uns aos outros. Quando Jesus vem e agrega como fundamental o amor, tudo muda, tudo ganha uma real dimensão. Agora sim, está de acordo com as leis divinas, unindo justiça e amor. Sem essa união, a reencarnação, ela chega a ser cruel e vingativa. Tanto é verdade que nós vemos muitas pessoas, por desconhecimento, usar muitas vezes palavras como essa. A pessoa está passando por um momento difícil e ela diz simplesmente, foi Deus que quis. Por que comigo? E que Deus é esse? Ah, você está pagando isso porque você tem que pagar o que você andou fazendo. Fez para testar a sua fé. Eu me lembro de uma amiga muito querida, a Áurea de Guararema, que muitos conheceram, espírita também, e ela, a filha dela, desencarnou num acidente pelo qual ela passou de carro, viu o acidente, não sabia que era com a filha. Então, um sofrimento muito forte. E teve pessoas dizendo, você passou por isso para testar a sua fé. Ela falou, eu não aceito isso, de jeito nenhum. Deus não iria promover essa situação apenas para testar a minha fé. Então, nós lembramos também de uma diretora, que uma professora amiga nossa contava o seguinte, que quando ela foi para a escola, para essa escola, a diretora não foi muito com ela. Então, a diretora usava o seguinte, para as outras, a lei. Para você, o rigor da lei. Vejam bem, a diferença de lei e de rigor da lei. Uma lei com amor, uma lei sem amor. No livro chamado Revelações da Luz, o Espírito Camilo, através do Raul, diz o seguinte, que não são poucos os que afirmam que se as pessoas sofrem, é porque fizeram por merecer. O rigor da lei. Mas ele continua. Não são poucos os que afirmam que se as pessoas sofrem é porque fizeram por merecer. Conviria que cada um refletisse nas razões que levaram o Criador a situar esses necessitados perto de nós. Já é o amor em ação. O rigor da lei
e o amor em ação. Quando ele pede que cada um avalie por que essa pessoa está próxima de mim, passando por esse problema, qual é o meu papel? É a ação do amor, sem dúvida nenhuma. Visa despertar em mim a minha compaixão, a minha caridade, a minha importância e responsabilidade. O que eu posso fazer por ela? Sempre nós podemos fazer alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. Depois que eu tenho esse raciocínio, que eu entendo essa situação, eu vou passar para a ação. Eu vou passar a não criticar, a não tentar avaliar por que a pessoa está passando isso só porque ela merece. O que eu posso fazer por ela? Essa é a função da justiça e do amor. E nessa situação de justiça e amor, nós vemos frequente aquela frase que todo mundo conhece: aqui se faz, aqui se paga. E as pessoas, quando usam isso, usam com uma certa autoridade, uma certa condenação, esquecidas do amor. Aqui se faz, aqui se paga, ou seja, aqui se experimenta, aqui se recebe as consequências, não mais como uma ameaça, mas como uma oportunidade de eu fazer melhor. Ou ainda, o criminoso, ou seja, aquele que praticou um ato condenável contra a lei, um ato reprovável, o criminoso sempre volta ao local do crime. Só na justiça é uma coisa, na justiça com amor, para a devida retratação, para a devida libertação da sua consciência. Diz ainda Martins Peralva, a reencarnação chamada bênção do recomeço, chama a todos que falharam no caminho em sucessivas tentativas. É a bênção do recomeço. Recomeçar para quê? Para fazer melhor, caminhando para frente, revivendo situações de outra forma. E é tão interessante como nós gostamos de reviver situações. Tem uma música do Dia das Mães que diz assim: se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo de novo. Mas de que forma eu quero começar tudo de novo? Do mesmo jeitinho que eu fiz tudo que eu fiz? É o mesmo, quero voltar a cometer os mesmos erros, os mesmos enganos? Ou a gente tem vontade de voltar tudo de novo para fazer melhor, para tornar a vida da nossa mãe melhor do que nós fizemos? E a frase também: eu queria ter 18 anos de novo. Mas existe um complemento muito importante: com a cabeça que eu tenho hoje. Porque reviver erros não é prazeroso. Ter 18 anos de novo, com certeza, seria muito prazeroso. Mas se for para reviver os erros do passado, não vale a pena. Não renascemos para sofrer. Vamos falar a verdade. Quem de nós precisa renascer para sofrer? É só continuar encarnado. Quem de nós não sofre? Para que renascer para sofrer? Já está sofrendo. Fica encarnado. Então seria contra a inteligência divina. Existem várias situações, várias condições planejadas, determinadas para o meu recomeço, para a minha nova reencarnação. Algumas, a família. Eu já nasço dentro daquela família, eu não posso fazer mais nada. O físico, a condição física de cada um. Algumas condições de saúde. Há pessoas que já reencarnam trazendo problemas de saúde,
A condição financeira, muito dinheiro, pouco dinheiro, porque as duas condições são desafiadoras. Essas condições nas quais nós renascemos representam a colheita obrigatória. O plantio foi livre, a colheita é obrigatória. Seria aquilo que nós chamamos de karma, que pode ser positivo ou negativo. Então, quando eu vou colher, não quer dizer que eu vou vir com uma família difícil. Se eu plantei para uma próxima encarnação uma família boa, uma família que me ama, é com ela que eu virei. Se eu plantei inimizades, eu vou ter problemas com a nova família. No livro Justiça e Amor, também o Camilo diz o seguinte: nenhuma criatura sofre ou é feliz no mundo sem que haja feito por merecer. Então, não é porque eu estou neste país, não é porque estou vivendo essa época difícil da pandemia, nada, eu não sou vítima de nada. Eu fiz por merecer. Também as coisas boas. Mas nós temos essa programação, família, condição financeira, o físico, condição de saúde e outras coisas mais, mas não está programado, determinado a forma como eu vou passar por tudo isso. Então, eu sei que eu venho com uma família desse ou daquele tipo, com esse ou com aquele físico, com essa ou aquela condição de saúde, mas não está determinado como eu vou passar. Muitas pessoas acham que tudo é destino. Ah, meu destino é assim. Meu destino está traçado em parte. É a minha colheita. Agora, como eu vou colher? Porque conforme nós estamos colhendo, nós estamos plantando novamente. Toda colheita representa um novo plantio. Se eu vou colher para o bem, é um novo plantio que eu faço para o bem. Se eu vou colher com revolta, com desespero, fugindo muitas vezes para situações de vício, eu estou plantando também da mesma forma, complicando a minha vida. Essas situações que eu não posso mudar são convites, são estímulos para eu mudar o meu viver. Eu não mudo a situação, mas eu mudo o meu viver. Quantas vezes a gente experimenta isso? Nós vivemos uma situação difícil. Nós mudamos o nosso procedimento. De repente, a gente fala, puxa, mas não era tão difícil assim? Porque nós passamos a agir de forma diferente. Quando é que eu posso fazer isso? A qualquer momento. De preferência, já. Porque nós já estamos meio atrasadinhos. Como que eu vou fazer isso? Com sabedoria. Não existe desânimo e não adianta. Ah, não adianta. Agora, na minha idade, quando convém, a minha idade já não dá mais para eu mudar. Quando não convém, mas eu também não tenho tanta idade assim. Então, tenho ou não tenho? E não ficarmos mais girando simplesmente num círculo raso. Saímos de um ponto, giramos e caímos no mesmo ponto. Saímos de um ponto, giramos, caímos no ponto. Várias vezes na encarnação e por muitas encarnações. É preciso nós caminharmos em espiral, subindo, retornando, passando pelo mesmo ponto, mas já sem tocar nele, numa situação assim. Num livro chamado Lições para a Felicidade, do Divaldo e da Joana, Joana diz o seguinte, que a reencarnação é a lei universal para o progresso. Não é para sofrer, não é para pagar, é para progredir. Portanto, é uma lei universal. Portanto, acreditando ou não, nós estamos reencarnados. Acredite ou não. Uma das maiores bênçãos da reencarnação é o esquecimento.
Embora esse esquecimento muitas vezes seja usado para que as pessoas digam, eu não acredito em reencarnação, eu não lembro do que eu fui, como é que pode? Se eu vivi, eu não lembro. Eu pergunto, quem lembra o que almoçou a semana passada? Quem lembra onde guardou a chave do carro? Quantas vezes, né? Está na hora de sair, cadê a bendita chave do carro? Foi você que pegou? Não, foi você, não lembra nem que pegou. Quantas vezes a gente está saindo, está no portão, não fechei o gás. Quem lembra, muitas vezes, quem nunca esqueceu, será que eu tranquei a porta? E como é que eu vou lembrar de outra encarnação? Eu não lembro direito nem dessa. Importante. Vejamos aí. Se eu lembrasse da minha encarnação passadas, do meu passado, também eu iria lembrar da reencarnação passada de outras pessoas com as quais eu convivi. E aí imagina aquela fofoca. A gente já faz fofoca só com essa encarnação, imagina sabendo lá do passado. Eu faria julgamentos. Muitas vezes eu ia dizer, você vê fulano? Está aí agora, na frente do centro, coordenando, é presidente do centro, mas precisa ver o que ele foi na encarnação passada. Eu iria culpar e me sentir culpada muitas vezes. Quando Jesus diz no Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, ou seja, me desculpe, me absolva do peso, há o perdão através do esquecimento. Porém, não haverá a perda da oportunidade de corrigir, aprender e crescer. A reencarnação é aquele, você está perdoado, com o esquecimento eu estou tirando o peso, porque você não vai ficar lembrando, mas você não vai perder a oportunidade de crescer, de resgatar, de aprender, de ser melhor. Mesmo os que dizem não acreditar na reencarnação, por repetidas vezes, diante de um momento difícil, afirmam o seguinte: eu acho que joguei pedra na cruz. Nós perguntamos, alguém pode ter jogado pedra na cruz nesta encarnação? Foi há 2000 anos. No fundo, ela está dizendo, eu estou reencarnada. Há 2000 anos eu cometi um erro. E estou resgatando agora. Então, ela reconhece que ela está reencarnada, mesmo sem perceber, e reconhece que está resgatando algo que ela mesma fez. Jogou pedra na cruz. Então, nós vamos ver que nós vamos sofrendo, passando por tudo aquilo que nós fizemos com o único objetivo da evolução. Somos uma herança de nós mesmos. Portanto, somos nós mesmos o nosso maior desafio. Colhendo o que semeamos no passado, plantando o nosso amanhã. O amanhã mesmo ou a próxima encarnação. É Camilo quem afirma uma coisa muito interessante. No mundo terreno, pode-se encontrar injustiças, mas não injustiçados. Há injustiças sendo cometidas, mas ninguém passa por uma injustiça se não for justo. É por isso que geralmente a gente pergunta, mas por que justo comigo? Por que justo? Simplesmente na minha pergunta já está a resposta. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com tudo isso. Mais uma vez, Joana, não há ninguém que se encontre em desamparo, em abandono, de forma nenhuma. Nenhum de nós está desamparado ou está abandonado. Nós não estamos, de forma nenhuma, nós estamos amparados ou abandonados. E uma coisa que nós queremos deixar bem gravado para vocês é uma frase seguinte: não importa como nós entramos na encarnação. Se somos amigos, se somos inimigos, temos débitos do passado,
fomos isso, fomos aquilo. Não importa, não tem a mínima importância. Se eu não me dou com meu pai, não me dou com a minha mãe, porque fomos inimigos, porque na encarnação passada ela fez isso comigo, eu fiz isso. Não importa. Não importa como nós entramos na encarnação, importa como nós saímos dela. Nós gostaríamos que isso ficasse gravado. Que a gente pare de ficar avaliando o que o outro pode ter feito para mim, o que eu fiz pelo outro, onde foi que eu errei, não importa. Importa é acertar. E que a gente saia daqui amigo, para que seja feita a justiça e o amor. Porque só assim nós estaremos dentro da meta estabelecida por Deus para a nossa encarnação.